Olá, seja bem-vindo na nossa primeira aula de Física do Zero para o Enem, beleza? Nessa primeira aula a gente vai estudar sobre notação científica. Se você está aqui é porque você está precisando aprender sobre notação e você está certo, porque notação é um pré-física, é um pré-requisito antes de a gente começar o primeiro assunto propriamente de física que chama cinemática. E aqui você vai aprender em menos de 5 minutos o que é notação científica. Eu vou te ensinar nessa aula como você coloca em notação científica um número, né? Seja ele um número maior do que 10 ou um número menor do que 1. E você vai sair daqui entendendo o que é notação científica, certo? Mas primeiro de tudo, o que é notação científica? Notação científica é o seguinte: a gente usa notação científica em física e em química também, porque a gente trabalha com números macros. O que é um número macro? Muito grande, tamanho de planeta, peso da Terra, são coisas imensas, números de milhões, bilhões, trilhões. Imagina você ter que escrever esse número toda vez, ficar reescrevendo esses números, colocando em enunciado, colocando em resposta. Então a notação científica veio eu pegar um número muito grande e deixar ele de uma forma escrita menor, sem tirar o valor que ele é. Agora também a gente trabalha com números muito micro, muito pequenininho, tamanho de um átomo, tamanho de um vírus, tamanho de um grão de areia, o peso de uma pena, algo do tipo. Então você tem números muito 0,00000. Em vez de você ficar escrevendo aquele número grande entre aspas, né, que é 0, imenso, pequenininho, representado ali várias vezes, tem como você expressar ele de uma forma e através da notação científica. Certinho? Então vamos entender aqui como funciona a notação científica. Aqui, o que a gente tem? Eu fiz um esboço básico para você entender o que é uma notação científica. É uma forma de eu reescrever um número que está na forma decimal, seja assim, seja assim. Isso é uma forma decimal, como ele veio ao mundo, beleza? E aí eu tenho como expressar esse valor da seguinte forma. Eu tenho aqui o valor 1000, que é bem fácil. Tem como eu reescrever esse valor assim, ó, 1 vezes 10 elevado à terceira. Este valor é igual a este valor, só que aqui não está em notação e aqui está em notação científica. Como que a gente faz? Se liga, tanto que é fácil. Primeiro, o que eu fiz aqui? Duas coisas genéricas. O coeficiente, que é o número que eu vou colocar aqui, que é o A, eu chamei ele de A, que é esse número aqui. E aqui é o expoente, que é o Bzinho, que é esse valor aqui. Beleza? Como que a gente faz? O A, toda vez que eu tiver um número para colocar em notação científica, tipo esse número e outros números que a gente tem por aí, esse número que vai ficar aqui tem que ser um número entre 1 e menor do que 10. Ele pode ser 1, 1,1, 1,2, 1,3, 3,47, 4,75, 8,948. Então, ele tem que ser um número entre 1 e menor do que 10. Se o número for 10, a gente tem que fazer ele virar 1. Como que a gente faz? Andando com a vírgula. Vou te mostrar aqui. Então, esse número tem que ser entre 1 e menor do que 10. É o que você precisa saber para a física. É o que você precisa saber. Ah, mas quem determinou? Cara, não foque nisso. O seu foco aqui é aprender direto, cirúrgico, para você chegar ali, resolver uma questão e ir embora, beleza? E o expoente sempre vai ser um número positivo ou negativo. Por que ele pode ser positivo ou negativo? Você vai entender o porquê mais adiante. Vamos com calma. E o 10 aqui é porque você vai andar dezena com dezena. Quando a gente coloca o número em notação científica, a gente anda com a vírgula dezena por dezena. Lembra que você estudou sobre dezena, centena, milhar? Aqui na notação a gente anda dezena. Então sempre vai ser um número vezes 10 elevado ao expoente. Essa é a representação da notação científica. Vamos para a mão na massa? Então se liga aqui, ó. Como que eu transformei o 1000 para 1 vezes 10 a terceira? De novo, eu pego um número que eu tenho e vou deixar aqui ele entre 1 e menor do que 10, certo? E aí eu vou representar vezes 10, porque eu vou andar dezena nele aqui, e aí eu vou ter um expoente. Olha, tanto que é fácil isso aqui. Vou escrever de novo o número 1000. 1000. Dica importante para quem não sabe ainda, para quem tem dúvida da vírgula. Não tenha medo da vírgula. Toda vez que você vê um número e você não vê a vírgula sempre está aqui, ó,
à direita do número. Algumas pessoas falam no final do número. Tudo bem. Você lembrando que ela sempre está aqui escondida. Ó, outro exemplo. Onde está a vírgula aqui? Ela está aqui, ó, escondida. Certinho? Então, tranquilo. Por que eu preciso saber da vírgula, professor? Porque você vai ter que mexer com a vírgula. Olha tanto que isso é fácil. Para esse número ser um número entre 1 e menor do que 10, eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó. Porque eu vou ter 1,000. Lembrando que um número só pode ter uma vírgula. Então, ela vai sumir daqui e vir para cá. Beleza? O número não existe com duas vírgulas. E aí eu vou sair com a vírgula daqui e vir para cá. Então, para eu andar, eu vou andar para a esquerda. Eu vou andar uma vez, você faz entre os números, não faz contando, viu? Senão você erra, se você está aprendendo. Faz uma vez, duas vezes, três vezes para a vírgula aqui. Aí eu vou obter um valor que é 1,000. 1,000 é o popular 1. 1,000 é 1. Beleza? Que eu posso reescrever isso aqui, ó, 1. Aí, agora, onde entra esse vezes 10? É porque eu andei dezenas. Eu não andei uma dezena, duas dezenas, três dezenas. Então, é 1 vezes 10 porque eu andei dezena, elevado, o expoente, que é o Bzinho, quantas vezes eu andei com a vírgula? Eu andei uma, duas, três. Então, é elevado a 3. Agora, por que é positivo? Porque o número que eu coloquei em notação científica é um número maior do que 10. 1000 é maior do que 10. Todos os números que você for colocar em notação que ele é maior do que 10 e você for andar com a vírgula, você vai colocar o expoente positivo. Detalhe importante também, toda vez que você vai colocar um número que anda, você anda com a vírgula para a esquerda, o expoente positivo. Por que você está falando isso? Olha isso aqui. Vamos imaginar que esse número aqui, ele seja negativo. Olha isso aqui. Vou colocar um negativo aqui na frente. Ele era positivo. Onde está a vírgula nele? À direita. Vou colocar ele em notação científica. Vou andar com a vírgula e parar ela aqui, certo? Se eu ando com a vírgula indo da direita para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Só que aí você vai falar, professor, mas você acabou de falar que o número tem que ser, quando ele é maior do que 10, ele tem que ser o expoente positivo. Mas eu coloquei o negativo aqui só para representar que o número é negativo, só que na expressão geral dele aqui, se eu colocasse entre ele e o menos 10, ele era representado aqui um número superior a 10, beleza? Esse negativo, não vai interferir eu colocar em notação, não. Só vai interferir no fim. No fim, eu coloco lá o menos. Em vez de ser um número ser positivo, ele vai ser representado negativo. Vamos colocar em notação que vai ficar mais fácil de entender. Olha isso aqui, ó. Eu ando com a vírgula que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, paro ela aqui. Aí eu vou obter 6, menos 6,732. Os zeros que eu tenho aqui não precisam apresentar. Vezes 10, por que vezes 10? Porque eu andei dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, elevado a 6 positivo, porque eu andei com a vírgula para a esquerda. E se eu fosse pensar escondendo um negativo, esse número é maior do que 10, beleza? Eu trouxe o menos para cá. Representei o mesmo valor, só que agora em notação científica. De novo, o que é notação científica? Eu pegar um número muito grande, acima de 10 ali, ou um número muito pequenininho, e colocar numa expressão menor, de uma forma que eu possa reescrever ele mais facilmente. Então, notação é isso. Vamos fazer mais dois exemplos aqui básicos? Então, continuando aqui, a gente vai fazer mais alguns exemplos aqui. E, em vez de eu fazer 2, eu vou fazer mais 4 exemplos para você aprender aí. Certinho? Então, a ideia aqui é você aprender como colocar um número em notação científica para você usar mais na frente lá na física. Certinho? Essa é a nossa primeira aula, depois a gente vai ter as aulas das operações, multiplicar, dividir, somar e subtrair. Importantíssimo. Então, você assiste essa primeira aula, pega a lista de exercícios que vai estar embaixo no link, já estuda ela, já treina, para você ir para a próxima aula e treinar também, ficar bom. E te convido também a você participar do Clube de Física, onde lá eu vou ter uma aula dessa um pouco mais ampliada, uma lista de exercícios mais dedicada, um espaço para você tirar dúvida comigo lá também, certinho? E lá você vai treinar com outros tipos de exercício também. Mas aqui já te ajuda bastante, certinho? Então vamos lá. Continuando aqui, exemplo 3.
Eu tenho 2.374. Onde está a vírgula no número? Ela está aqui, ó, à direita do número, beleza? Lembre-se, quando você não vê a vírgula, ela vai estar sempre à direita do número. Outra coisa é o quê? Eu lembrar que o coeficiente, que é o número que eu vou pegar e colocar em notação, ele tem que ser um número entre 1 e menor do que 10. Então, vou andar com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3 vezes. Parar aqui, ó. Por que eu parei aqui e não aqui? Se eu parasse aqui, eu ia ter 23,74. 23 é um número maior do que 10. Se eu volto com a vírgula para aqui, eu vou ter 2,374. 2,374 é um número maior do que 1 e menor do que 2. 2,374 é um número maior do que 1 e menor do que 10. Pegou? Então, continuando. Como eu andei dezena por dezena, então eu multiplico por 10, que é a notação, vezes 10. Isso aqui é a base 10, é da notação. Não sofra, só faça e vai embora, fica feliz. Quantas vezes eu andei com a vírgula? 1, 2, 3. Elevado à terceira. Coloquei esse número em notação. Resolvido. Certinho? Vamos para o próximo exemplo, que é o exemplo 4. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui nos comentários, que eu estarei respondendo vocês também, beleza? Ou se você quiser colocar um outro tipo de valor, faça um vídeo exclusivo para responder isso aí. Certinho? Manda aqui sua dúvida. Professor, fiquei um pouquinho com dúvida nisso aqui. Faz um vídeo explicando, certinho? Segue lá no Instagram também, manda lá para mim, que a gente está resolvendo isso aí, certo? A ideia é te ajudar. Continuando, exemplo 4, eu tenho 0,02. 0, a vírgula já está aqui. Então tá beleza, já sei onde ela está. Só que nesse caso é um número menor do que 1. Todo número que for 0, 0, é um número menor do que 1. 0,2, 0,4, 0,0003, 0,00002, 0,0000395. Todo número 0, é menor do que 1. Se o número é menor do que 1, 0, o expoente vai ser negativo. Aqui ele foi positivo. Olha isso aqui, ó. Por que ele vai ser negativo? Porque eu vou andar com a vírgula para a direita. E o número também é menor do que 1. Então, quando eu ando com a vírgula 1, 2 vezes, paro ela aqui. Por que eu paro ela aqui? Porque eu vou ter o popular 2,0. 2,0 é o número 2. O número 2 é um número menor do que 10 e maior do que 1. Ele está entre 1 e menor do que 10. Então, 2 é um número que está respeitando a regra. Então, eu vou ter 2 vezes 10 vezes 10 porque eu andei dezena, só que agora eu andei com a vírgula para a direita. Então, o expoente agora vai ser como? Vai ser negativo. Então, é elevado a menos 2. 1, 2 vezes, só que agora é negativo, porque você andou com a vírgula para a direita. Coloquei esse valor em notação científica. Certinho? Exemplo 5. Menos 0,00077. O menos são representativos. Então, você já coloca ele aqui. A vírgula você vai andar com ela 1, 2, 3, 4 vezes e parar ela aqui. Professor, mas que você parou no último. Por que você não parou no último? Porque se eu parasse no último, eu ia ter 77,0. O zero à esquerda eu não conto. O zero à esquerda eu não preciso apresentar ele. Beleza? Então vai ter 7,7. 7,7 é um número entre 1 e menor do que 10. Vezes 10. Eu andei quantas vezes com a vírgula para a direita? 1, 2, 3, 4. Então, é elevado a menos 4. Coloquei o número em notação científica. Então, 0,00077 é menos, né? Perdão. Menos 7,7 vezes 10 elevado a menos 4. Esse número está em notação científica. Certinho? A gente fechando aqui, último número, 0,000305. Andando com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4. E eu parei aqui agora, porque eu vou ter 3,05. É um número maior do que 1 e menor do que 10. 3,05 vezes 10. Eu andei 1, 2, 3, 4. Elevado a menos 4. Aí aqui tem um detalhe, você falou, agora você colocou o zero. Porque depois do zero tem um número diferente. Então precisa apresentar. Lembrando que você está aprendendo a colocar em notação. Depois você vai estudar sobre arredondamento, mas não é o caso aqui agora, certinho? Então essa é a aula base introdutória sobre notação científica. Já manda, compartilhe para alguém, convido para você entrar no Clube de Física, lá você pode tirar a dúvida direto comigo. Ficou alguma dúvida, manda no comentário aí também. Obrigado, vamos para a próxima aula sobre multiplicação aí de notação científica.
Valeu!